Teve um documentário que saiu agora recentemente, eu assisti, que é o Moment of Contact, né? Que é o gringo, né? É o do diretor. James Fox. Do Jamie Foxx. Olha isso, cara. Caramba, Jamie Foxx. Ele veio aí. Aí o que aconteceu? Eu falei, pô, ele começou a falar em podcast que tinha vídeo, escambau. Eu falei, meu, vai ser o documentário. Só que não foi mais do mesmo. Nada de novo. Teve ali um depoimento, por exemplo, de um militar que a gente sabe quem é, que é militar mesmo, participou do transporte da criatura, viu a criatura no hospital Humanitas e tal. E só que ele apareceu como agente X. Não quis dar o nome nem mostrar a cara. Ficou com um bonezinho, filmaram de... Pô, tudo bem. Embora todo mundo sabe quem é. Já assim, pelo menos quem é do meio, já sabe quem que é. Houve outra história lá da chapa que foi tirado, que é um negócio mais... Sei lá, pode ser verdade, pode não ser. O que é o lance da chapa? De uma radiografia que foi feita da criatura. E alguém fala que viu isso daí? Que viu tirou? Isso lá no hospital e tal. Mas teve vários esses detalhes, sim. Agora, o que teve assim de fraco que eu achei no documentário? Efeito especial foi muito pouco. O cara tinha muita grana e investiu pouco em efeito especial. Colocaram lá alguns depoimentos antigos, que é legal também. Suprimiram um depoimento do zoológico, que foi a morte dos animais, o avistamento da Terezinha Galo-Klep, que faz parte do início do caso. Então achei que falhou nisso. Ele não fala sobre essa história do charuto ter sido abatido ou fala? Porque isso eu nunca tinha ouvido falar. Fala, e é só que assim, aí colocaram um depoimento de uma pessoa, do Carlos lá, que era um cara de ultraleve e tal, que o grupo dos 7 já havia descartado o caso. E foi praticamente o carro-chefe do filme, do documentário do James Fox. Faltou uma consulta com os ufólogos brasileiros, né? Um papo. Então, na verdade, eles foram mal assessorados, provavelmente. Se tivessem me chamado, com certeza não teria sido tão grotesca esse tipo de coisa. Mas assim, às vezes o diretor ele tá interessado em cena, em pessoas que atuam, né? Quem fala melhor, né? Ele achou que a Mas aí pessoa eu tem um vou depoimento mostrar, para melhor. não ficar só nas minhas palavras, o James Fox, ele chegou até me procurar, entendeu? Aqui tem alguns e-mails que eu acabei trocando com o James Fox. Ele ia vir pro Brasil. E depois? Então, aí houve uma interferência. Não, houve uma interferência de outros ufólogos e me tiraram da jogada. Entendeu? Pelo que eu fiquei sabendo. Mas tudo bem. Rola sem um pouco problema. isso na ufologia brasileira? Rola, inveja e inferno. Um puxando o outro. Tudo. Ó, isso aqui é um tratado que o Claudeir fez sobre o caso Varginha naquela época. Tá? Tem telefone da galera e tal. Tá. Mas o que eu quero te mostrar é desse caso do Carlos de Souza. Ele chegou a fazer um apontamento bem interessante. Peraí que eu já acho. Falando que o caso dele não era confiável. Quer ver? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Foi no dia 13 que ele fala. Foi o caso aqui, ó. 13. Talvez. Aqui, ó. Carlos de Souza. Parará. Aqui. Observação. Claudeir que escreveu. Depois de 2 meses de investigação, ainda não temos certeza se o Carlos está falando a verdade ou se inventou toda essa história. História com E. Aí ele fala assim, alguns pontos batem com outras informações que temos e ainda não foram divulgadas. Outros pontos são totalmente divergentes. Durante todo o tempo de pesquisa do caso dos ETs de Varginha, recebemos informações, desinformações e muitas brincadeiras. O depoimento do Carlos tem a credibilidade de 50%. 50%. Continuaremos a investigar esse depoimento até ser descoberta a verdade. Mas também não põe por água abaixo. Não, assim, 50% é muito fraco. Então, como tinha alguns detalhes... que não batiam e que provavelmente ele tinha assistido aquele filme Incidente em Roswell, que amassa o metal e desdobra e tal.
Provavelmente ele viu isso e contou uma história. Por que que ele só contou a história em 1997? E aí, nesse outro canal aqui, outros pesquisadores, o João Marcelo e o Marco Aurélio Leal, né, eles estavam pesquisando, eles chegaram a escrever sobre o Carlos de Souza o seguinte, ó: devido a inúmeras contradições e informações que não procedem hoje, descartamos por completo esse depoimento, assim como o relato de Carlos de Souza, que teria chegado ao local da queda de um objeto estranho na fazenda Maioline, no dia 13 de janeiro de 1996, devido a inúmeras contradições, discrepâncias e pontos divergentes entre o relato de 96 e quem indicou o esse, de 2018. e quem indicou esse camarada pro diretor? Então, foi o Marco Aurélio Leal. Esse que tá falando que o caso era fraudulento. E por que indicaram ele, então? Não sei, cara. Aí eu não sei. Será que estão querendo fazer uma desinformação do caso? Mas você assistiu o filme e tem alguma coisa de desinformação ou ele é esclarecedor? Não, ele tem muita coisa boa, entendeu? Mas é mais do mesmo que eu te falei. Mostrar o nosso caso pros gringos? O nosso caso, ou não? Mostrar pro mundo o nosso caso? Pro mundo, pros gringos, né, também. Mas assim, por que você coloca um destaque tão grande em cima de uma testemunha que não tem credibilidade nenhuma? Ou que já tinha sido descartada por vários ufólogos? E por que os ufólogos que tinham descartado agora estão falando que o caso do cara é verdade? Só porque ele chorou? Porque ele chora no talvez, filme, eu trabalho com vídeo, e corre, pode e cai, faz uma cena. Eu fico pensando assim, já pensou se todo mundo que quer que seu caso seja verdade começar a correr, se jogar no chão e chorar? E aí o choro for uma representação de que ele tá falando a verdade, nós estamos lascados. E como é que termina o Se isso vira o moda, filme? nós estamos lascados na ufologia. Como que é o... Ele termina falando que isso é real e qual que é a conclusão do filme? Ele deixa assim em aberto que tem muita coisa ainda a ser descoberto, as peças do quebra-cabeça, e isso é verdade. As meninas mesmo. são entrevistadas? Assim, aparece imagens delas anteriores sendo entrevistada e também as meninas pelo menos foram. Mas não foi dado o destaque que elas mereciam, pelo menos na minha opinião.